Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um Tá Ligado na Sucesso. E hoje nós vamos falar sobre como melhorar o nosso ticket médio, logo após a nossa vinheta. Então, pessoal, vamos falar de um assunto que é impressionante, como ele é importante na vida de vendas e parece que as pessoas não dão o devido cuidado, né, para isso, porque é o que talvez mais fomente, talvez o que mais ajude a melhorar o faturamento, o ganho de todos, a bater meta, etc., que é o ticket médio, pensar na melhoria do ticket médio. Eu vou começar a conversar sobre esse assunto com vocês, questionando alguns pontos. Por exemplo, quanto custa aí para você conquistar um cliente? Quanto custa? Quanto custa convencer esse cliente para que ele escolha a sua empresa? Quanto que custa toda a estrutura de marketing e toda a tua estrutura comercial? E o que dizer então de todo o esforço feito pela área de compras para que vocês possam ter produtos competitivos? Então, se você parar para pensar, há um enorme esforço de investimento, de dinheiro, de tempo, de pessoas e todos esses 4 pontos que eu acabei de falar para vocês. E aí vem uma outra pergunta. Olhando aí para a sua equipe de vendas, para os seus vendedores, e aqui nós vamos estar sempre falando, independentemente do canal, pode ser B2B, pode ser call center, pode ser varejo. Esses vendedores, a sua força de vendas, eles sabem como maximizar as oportunidades que eles têm com cada cliente? E quando eu digo maximizar, é exatamente isso. Como explorar o máximo, claro, dentro da ética, o potencial do cliente naquele momento, naquela compra. E eu vou, antes de continuar, eu vou dar 2 exemplos de 2 clientes nossos aqui, evidentemente não vou nominá-los, mas para ilustrar o que eu quero passar para vocês desse conceito. Nós temos um cliente que é venda B2B, venda recorrente, e que o diretor comercial, uma das reclamações dele era que a maior parte dos clientes atendidos pela força de vendas, que não eram poucos representantes, o cliente não era atendido em toda a sua totalidade de possibilidade de produtos. Ou seja, o diretor descobriu que os clientes vendiam uma série de itens dos quais eles tinham para vender, mas que não eram vendidos. O cliente comprava alguma coisa desta empresa e comprava o resto de outros fornecedores. E quando nós começamos a trabalhar com esse cliente, fomos fazer uma pesquisa, levantamos, gente, que mais de 70% dos vendedores desconheciam por completo qual era o mix de produtos do seu cliente. Às vezes o cliente estava lá há anos vendendo determinados itens que ele comprava de outras empresas. Fomos entrevistar alguns clientes e, para nossa surpresa, os clientes nem sabiam que o nosso tinha aqueles produtos para vender. Frases absurdas do tipo assim: nunca me ofereceram, nem sabia que vocês tinham isso para vender. Então, nós estamos falando assim de coisas às vezes extremas, mas que estão acontecendo. Um outro caso de uma grande empresa de varejo, que também é cliente nossa, e nós conseguimos detectar que, independentemente de atendimento, se foi atendido por A, por B, por X, enfim, tinha um determinado valor que o cliente entrava e comprava. É varejo, mas é varejo que pode ser um pouco de autosserviço e ao mesmo tempo vendas.
e descobrimos que o cliente tinha já um determinado valor que ele comprava e ia embora, pronto. Então nós convencemos o cliente que o comissionamento dos vendedores dessa empresa deveria ser a partir daquele valor, porque a gente entendia que até aquele valor não precisava da força de vendas. Não precisava, os clientes já estavam consumindo num determinado nível. A partir dali a gente entende que começou a ser esforço do vendedor para melhorar o ticket médio. Então mudou-se a maneira de remunerar. E, obviamente, isso foi um sucesso, porque todos começaram a se esforçar para vender mais, enfim, para que justificasse aí uma possível comissão. Bom, quando a gente fala, que vão duas dicas importantes. Quando a gente fala em melhorar o ticket médio, nós estamos falando de dois fundamentos de vendas que precisam ser observados. Então, evidentemente que o primeiro é você saber como é que você faz vendas adicionais. Esse termo mais usado no varejo. Como é que eu faço venda adicional para o cliente que entrou na minha loja? Ele veio atrás de um item, como é que eu faço para vender mais itens para esse cliente? Quando a gente fala em B2B, nós estamos falando em upselling e cross-selling. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, isto é vendas adicionais. E o segundo fundamento, que é a base do primeiro, é a pesquisa. No nosso método de vendas, a ponte, é a letra P da ponte. Pesquise o que motiva o cliente a comprar, ou simplesmente pesquise o seu cliente. Lembrando você que no nosso site, lá na aba conteúdos, tem o e-book da ponte. Vá lá, baixa o e-book, tem um capítulo inteiro sobre pesquisar clientes. Então, como é possível eu fazer vendas adicionais se eu não consigo entender o meu cliente, eu não consigo saber principalmente do seu potencial de compra, saber exatamente de forma verdadeira o que motiva o cliente a comprar, o que faz com que ele compre mais comigo, enfim, é só pesquisando o cliente. E por que os nossos vendedores falham no P da ponte, na pesquisa do cliente? Porque, infelizmente, a maioria dos vendedores ainda está focado no produto ou na negociação. Isto não traz bons resultados. Percebam, estão focados em falar do produto, do preço do produto, às vezes demonstrar o produto quando fazem isso bem feito, ou então na negociação, preocupado com o desconto, com a forma de pagamento, enfim, convencer o cliente a pagar. Deixa isso de lado, gente. Você só vai conseguir ter um ticket médio melhor quando você focar sua atenção no cliente. Por isso o P da ponte, por isso pesquise o cliente. Entenda o cliente, conheça o cliente, entenda suas necessidades, seu potencial, enfim, foco no cliente, não no negócio e não no produto. Há uns tempos atrás, eu vou falar de uma experiência importante de uma loja. Eu fui a uma determinada loja comprar apenas uma tampa de vaso sanitário para o nosso escritório. Mas bastou uma pergunta simples de um vendedor que me atendeu. Um menino novo, simples, olhou para mim e perguntou: por que eu estava comprando uma tampa de vaso sanitário? Fez toda a diferença. Essa tampa custava em torno de R$250. Eu gastei R$2.500 naquela loja. Porque a partir desta pergunta, e eu falei que era por causa do escritório novo, ele foi me fazendo uma série de perguntas de itens, se eu não precisava dos outros itens. E eu precisava dos outros itens, e eu não tinha ido naquela loja por conta disso. Então, o que aconteceu? O ticket médio dele não foi R$250, foi dos R$2.500. Então ele usou o P da ponte, ele pesquisou, ele quis saber o porquê daquela compra.
Quando a gente fala em B2B, dando outro exemplo, veja como é complexo às vezes, mas nós precisamos ter uma planilha, nós precisamos ter uma ferramenta. Vendedores B2B, vocês que vendem para outras empresas, principalmente venda recorrente. Vou citar aqui alguns pontos. Primeiro, você tem que entender o ciclo de vendas do seu cliente, como é que funciona a venda dele. 2, entender bem o perfil do cliente do seu cliente. 3, ter noção da gestão do estoque lá do seu cliente. 4, conhecer profundamente o mix de produto que esse cliente tem lá para vender. Acabei de contar para vocês sobre o nosso cliente em que os vendedores sequer ofereciam outros produtos porque não entendiam do mix de produto do seu próprio cliente. Você tem que estar sempre criativo, pensando em gerar oportunidades novas de vendas para o seu cliente, de negócios. E por fim, até quando possível, você que é representante, você que é vendedor B2B, treinar os vendedores do seu cliente. Então toda essa lista de coisas, para quê? Para você gerar oportunidades para que você possa melhorar seu ticket médio, para que você possa fazer mais vendas. E aí, é o que eu comentei no começo do vídeo, ou upselling, né? Vender mais do mesmo produto e fazer com que o teu cliente gire de forma melhor, ou cross-selling, que é pôr mais itens, né, no cestinho de compras lá do seu cliente. Numa outra oportunidade a gente pode falar mais sobre upselling, cross-selling, sobre como você trabalhar com isso no seu cliente. Bom, para fechar, para resumir, seja você um vendedor de varejo, você pode estar vendendo um ferro elétrico para uma dona de casa. Você pode estar vendendo uma cartela de comprimidos numa farmácia. Você pode estar vendendo uma grande máquina numa venda B2B, você pode estar vendendo um serviço por telefone. Estude mais sobre o que é ser um consultor. Ser mais consultor, menos vendedor. Quando você entende que o teu papel é de consultoria, você vai se preocupar mais com o cliente e entender do cliente, potencial do cliente, necessidade do cliente, oportunidades com o cliente. E aí vão se abrir uma série de portas de oportunidade, de melhoria do ticket médio, vendendo mais para ele, fazendo conversão de produtos, enfim. Mas precisa disso tudo, gente. Senão nós não estamos falando de vendas. Nós estamos falando de atendimento. Ou seja, o cliente veio, pediu alguma coisa, ou eu fui até ele, eu simplesmente tirei o pedido, e se ele veio na minha loja, ele me pediu algo, eu entreguei, então estou atendendo. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de vendedores profissionais, ok? Espero que tudo isso tenha sido uma grande dica para vocês. Vai no nosso site, baixa o e-book da Ponte, estude lá sobre a letra P. Também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ir na playlist e ver os outros, tá ligado? Obrigado pela atenção, hashtag tá ligado na sucesso.